dando aula, aí do nada a mulher dele gritou, ou do nada ele saiu? Eu fiquei pensando, falei, caraca, as meninas devem ter tomado um susto. Ela não gritou, Eu não. acho Ele, que tipo... Acho que ela mandou mensagem pra ele e ele viu, alguma coisa assim, porque eu não vi nada também, não. Ah, tá. Não, pô, imagina um susto, nossa. Ele só falou, vou ter que sair aqui rapidinho. Aí saiu. Não, gente. Só que ele falou, tipo, rapidinho, aí eu pelo menos achei que ele ia voltar, eu fiquei na reunião ainda. Uhum. Não, na verdade, tem criança que até morre, gente, engasgada, não sei se vocês já viram, mas é sinistro, é muito difícil. Mas graças a Deus ele tá bem, tá tudo certo. Mas é perigoso, né? Eu seria a primeira a me desesperar, eu acho que eu morro antes da criança, porque é uma pessoa desesperada. Mas enfim, vamos lá. Como a gente estava conversando na semana passada, a gente começou a ver o pré-modernismo, que é não uma escola literária, mas uma fase de transição que vai culminar lá com a Semana de Arte Moderna. Então, toda essa confluência que já vem indicando aí uma transformação de pensamento, uma necessidade de apagamento do que veio antes, tudo isso vai culminar na Semana de Arte Moderna, né, em 22. A gente não chegou a 22 ainda, na verdade, a gente ainda está caminhando para essa ideia de pré-modernismo. A gente está entendendo, né, a gente viu que alguns gêneros textuais, né, como a charge, como a tirinha, eles são fundamentais dentro desse cenário, porque há uma preocupação maior aí em fazer denúncias a respeito da realidade, né? Então, quando a gente pensa em pré-modernismo, a gente pensa na transição entre o simbolismo e o modernismo, né? Então, essa virada, a gente está meio que tentando compreender o que está acontecendo. E existe aí, nesse grande período, uma espécie de sincretismo estético, em que se unem várias concepções ali de arte, de pintura, de escultura, para poder culminar lá na Semaninha de Arte Moderna. Então, é bem importante falar para vocês que não é uma escola, porque vocês vão perceber, e hoje nós vamos, se Deus quiser, fazer exercícios sobre, fiz uma lista aqui extra para que a gente faça junto, a gente vai perceber que cada autor chama para um lado. Embora em alguns autores a temática se aproxime do ponto de vista de, às vezes, trazer o marginalizado para a tona. Quando eu falo marginalizado, eu falo sobre o pobre, eu falo sobre o negro, eu falo sobre o caipira, né, o caboclo, o mulato. Então, tudo isso vai ser temática dentro do pré-modernismo. Então, pode ser que ainda haja uma confluência ali temática, mas não chega a ser porque cada um vai tratar de uma maneira, vai desenvolver sua literatura de uma maneira, tá? Então, a gente está entendendo que a gente está num processo muito complexo, a gente viu na aula passada, né, revolta, a gente está vivendo ali a política do café com leite, a gente passou por diversas revoltas, revolta da vacina, revolta da Armada, né, a revolta de Canudos, que vai ser o cerne da obra de Euclides da Cunha, que é um dos principais pré-modernistas. Então, a gente está num momento muito turbulento e a gente está tentando, na verdade, entender que país é esse no qual a gente está experimentando todas essas sensações, tá? Então, eu vou projetar para você aqui que foi justamente dessa parte que a gente parou, tá bom? Então, tentando entender que país é este, a gente começa a nossa aula, já que a gente está num momento muito tenso, um momento de grandes transformações, tá? Então, se a gente está tentando entender que país é esse, a gente precisa buscar essa resposta, tá? E a partir da busca da resposta é que a gente vai poder dizer, ou pelo menos tentar expressar por meio da arte, e quando eu falo arte, eu falo literatura, eu falo pintura, eu falo música, eu falo escultura, todas as manifestações, o que é ser brasileiro. Então, a gente está em busca de uma brasilidade.
Só que a brasilidade que estamos buscando não é na mesma perspectiva que os romantistas, né, os românticos, eles buscavam. Porque no romantismo a gente queria criar uma ideia nacional. Só que essa ideia nacional criada era uma ideia muito romântica mesmo, idealizada, muito de que aqui não havia problemas, de que aqui a fauna e a flora eram maravilhosos e que a minha terra tem palmeiras, né? Onde canta o sabiá, a minha vida tem mais cor, nossos bosques têm mais vida, nossa vida enquanto brasileiro é melhor. Lembra disso que a gente viu lá em Gonçalves Dias, na Canção do Exílio? Toda essa perspectiva de floreamento do Brasil era para construir uma identidade nacional. Se eu quero construir a minha identidade, eu não vou falar mal de mim, eu vou falar apenas as coisas boas, né? Já o modernista, o pré-modernista, não, ele não tem essa questão, não. Esse nacionalismo exacerbado não é com ele. Ele vai, na verdade, criticar isso, porque ele vai trabalhar com denúncia de realidade brasileira. Então, para que ele possa falar da realidade brasileira e ser compreendido e construir a resposta da pergunta que país é esse, ele precisa montar o seu discurso e a sua produção textual de uma maneira mais coloquial, de uma maneira mais simples. E não tanto com um cuidado extremo como os parnasianos, não tanto com questões tão complexas de linguagem como os barrocos. Inclusive, os pré-modernistas eles vêm para combater o parnasiano e o barroco. O barroco porque fala demais e o parnasiano porque fala difícil. Né? Os pré-modernistas, os modernistas no geral, eles não querem esse tipo de modalidade. Eles querem falar real de uma maneira simples. Tá? Então, isso é muito importante para a gente. Eu coloquei aqui alguns apontamentos para a gente poder iniciar, né, toda a nossa jornada hoje. Foi a busca de uma resposta a essa pergunta, ou seja, que país é esse, que marcou a arte brasileira do século XX e que perdura até hoje. Já o pré-modernismo, período que antecedeu a realização da Semana de Arte Moderna e que se estendeu de 1902 a 1922, percebia essa preocupação de alguns autores em denunciar a realidade brasileira, descortinando o Brasil não oficial. Isso aqui é muito importante, essa metáfora do redescobrimento, do descortinar. O que é a cortina? A cortina você esconde a luz, mas quando você descortina, ou seja, quando você tira a cortina, você revela. Então, essa metáfora da cortina é uma metáfora muito interessante, até para a gente usar como intertextualidade na redação, né? Quando a gente fala de um tema em que muito precisa ser revelado ainda, e muito não foi revelado, né? Pouquíssimo foi revelado e muito precisa, o muito ainda precisa se revelar. Então, essa metáfora da cortina do pré-modernismo é uma metáfora interessante como interdisciplinaridade, porque aqui a gente estava querendo, de fato, falar do Brasil dos marginalizados, desse Brasil não oficial, né, que se apresentava para a gente. Então, a gente vai trazer todo mundo que está à margem para poder discutir a nossa realidade. Tá? Então, a gente tem aqui o Brasil dos marginalizados, o Brasil desde o sertão nordestino até o subúrbio carioca. Subúrbio carioca, principalmente com o Lima Barreto. Tá? Ele é um grande representante do subúrbio carioca e das nossas práticas. Então, a leitura, né, a própria leitura do Triste Fim de Policarpo Quaresma, que em tese é o livro da UERJ do primeiro exame de qualificação, que a gente nem sabe ainda qual vai ser, porque a UERJ suspendeu o vestibular, então a gente não sabe se vai cair esse, se vai cair o outro. Né? Eu espero que caia esse, porque, inclusive, já na semana que vem, a gente já vai começar a trabalhar esse livro, porque a gente está falando do Lima Barreto,
né? Então aí vai ficar um pouco mais fácil da gente compreender. Se você não leu ainda e vai fazer o ERD, eu preciso que você comece a ler, tá? Porque eu vou tentar fazer capítulo por capítulo para ficar algo de fácil compreensão, tá? Então, assim, trazendo os marginalizados e denunciando a realidade brasileira, a gente consegue criar um perfil do que é ser brasileiro nessa época, nessa virada de século, tá? A primeira obra que negava o Brasil idealizado pelos autores românticos foi Os Sertões de Euclides da Cunha, né? A partir da revolta de Canudos, liderada pela figura de Antônio Conselheiro, vocês já ouviram falar com certeza, o autor escancarou os contrastes entre o Brasil europeizado e, na verdade, aquele conceito de que o país é perfeito. Isso aí foi embora. Isso aí não, porque, né, a gente está falando de um conflito sangrento em que, na verdade, a gente vai ter o Euclides da Cunha como o cara que vai analisar de uma maneira muito descritiva mesmo e determinista os movimentos de guerra. Como que as pessoas lutavam naquela guerra pela sobrevivência, como era todo o movimento. E aí você fala assim, já, mas o Euclides da Cunha viu a guerra? Como é que é isso? Porque para ele escrever um livro a respeito da Guerra de Canudos, ele tem que ter vivido essa realidade. E, de fato, ele viveu, porque ele era um militar e ele era correspondente da Revolta de Canudos, né? Então, ele vivia ali, ele conhecia, por ser militar, ele conhecia os movimentos de guerra. Então, na própria publicação dele, né, 5 anos depois do conflito, ele conseguiu mostrar para o mundo o que foi essa revolta, né? E aí, dessa maneira, ele conseguiu escancarar essa realidade do Brasil que até então não se conhecia, tá? Então, o autor escancarou os contrastes entre o Brasil europeizado, que vive parasitariamente à beira do Atlântico, e aquele outro Brasil dos extraordinários patrícios do sertão nordestino. Em 1911, Lima Barreto publicou O Triste Fim de Policarpo Quaresma, numa mistura saudável de crítica, análise e humor. O romance discute o nacionalismo, né? O nacionalismo absurdo, porém honesto. Quando a gente fala de nacionalismo absurdo, nacionalismo exacerbado, a gente está falando do conceito de ufanismo, não se esqueça. Uma coisa é ser nacionalista, outra coisa é ser nacionalista exacerbado, ou seja, exagerado, demasiado, de forma a não enxergar as problemáticas do seu país, entendeu? Isso tudo aí é algo interessante de você saber, tá? Porque as provas trabalham muito com isso, trabalham muito com esse conceito de ufanismo, e aí você já tem que saber o que é ufanismo para não ser surpreendido, tá? Então, a gente tem ali uma crítica, na verdade, né, de quando o nacionalismo é manipulado pelas mãos militares, como foi a época do Marechal Floriano. Então, a gente tem toda uma discussão de figuras militares no poder, que é o que hoje vivemos, né? Uma ex-figura militar, e o quão perigoso é quando você coloca isso numa área de poder, né? Então, basicamente, se discute essas e outras questões no livro, tá? Ainda na década de 1910, despontou a figura de Monteiro Lobato, caso típico do intelectual que atua em várias frentes, que se expressa de diferentes maneiras, sempre em busca de um único objetivo. Na verdade, o Monteiro Lobato era muito inteligente, tá? Ele era muito inteligente, assim, ele estudava sobre tudo, sobre absolutamente tudo, e ele queria se meter em tudo, né? Então, na verdade, nessa perspectiva, quanto mais informação você tem, quanto mais conhecimento, veja, hoje eu não acredito num futuro em que o conhecimento não seja o mais importante. Imagina lá naquela época, quem era ele? Ele era um cara à frente do seu tempo, porque todo o conhecimento que ele tinha sobre diversas áreas, né, possibilitou que ele pudesse entender todo o cenário brasileiro e discutir as problemáticas do país. Então, foi isso que ele fez nas obras. Ele foi um cara muito importante
para mudar a realidade dos trabalhadores rurais do interior de São Paulo. Então, a gente começa a ver com o Monteiro Lobato um cara que trabalha para fazer uma literatura engajada, para ter um papel social. Na verdade, tanto Lima Barreto quanto ele pensavam sobre esse papel social, né, que o escritor tem. Então, era fundamental se envolver e entender qual é o seu papel no mundo e tentar agir para melhorar as populações marginalizadas, né, para construir aí um cenário mais equilibrado. Ele criou 2 grandes personagens, um a gente conhece muito, que é a Emília, do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Deixa eu só colocar esse J aqui maiúsculo. E o Jeca Tatu, que é, na verdade, um personagem, né, de Urupês, que é uma obra dele, que é muito importante para trazer para a gente a ideia do trabalhador rural que vive em péssimas condições de trabalho. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. E a partir da Semana de Arte Moderna, as discussões sobre a realidade brasileira se intensificaram e percorreram novos rumos. Então, assim, todo esse caminho desses caras vai chegar lá à Semana de Arte Moderna, tá bom? Então, a gente está passando aqui por um turbilhão, né? Essa jovem república que está se iniciando tem lá os seus conflitos, né? Então, a gente tem, na geografia do Brasil, um Nordeste que está lá com a revolta de Canudos e com um cangaço. No Sudeste, a gente tem a revolta da vacina, a revolta das chibatas. Então, está tudo muito conflituoso. E a gente conversou ontem, na aula de redação, que todo cenário de crise serve como um input para a gente mudar. Inclusive, pensamos sobre a pandemia e seus efeitos, pensamos o quanto desenvolvemos nossa autonomia nessa pandemia, né? A partir do momento em que você tem de estudar, basicamente, a maior parte do seu tempo você tem de estudar sozinho, você tem que, de fato, ser um estudante e não um aluno, porque o aluno é passivo e o estudante é ativo. Então, a gente conversou sobre essas coisas, né, de como momentos de crise pressupõem ou predispõem a gente a novos comportamentos. Então, nesse cenário complexo que a gente está aqui, né, que aí o Gustavo vai conversar melhor com vocês depois, a gente tem um cenário ideal para questionar tudo que está acontecendo. E não é só olhar para esse cenário e falar assim, não, vai dar tudo certo, se Deus quiser vai dar tudo certo. Não é o pensamento positivo que muda nada, é a ação. E esses artistas queriam que a coisa fosse diferente. Por isso, eles agiram e começaram a questionar sobre sua própria realidade. Tá? Talvez essa parte, em relação à prova, seja a parte mais importante, que é quando a gente vem com características, né? As provas gostam muito de colocar isso. Eu não acho tão bacana você colocar isso, porque cria uma perspectiva de que o cara tem que decorar as características, quando, na verdade, a partir de toda a história que eu estou contando, né, e tudo aquilo que você estuda sobre o movimento, você consegue entender basicamente como que é essa mente do poeta, essa mente do artista. Mas as provas insistem, né? Na verdade, eles transformam o ensino de literatura como se fosse uma decoreba, e na verdade não. Faz um puta sentido quando você para pensar em tudo que a gente conversou até agora e nas questões que nós vamos discutir sobre quais eram as principais características dessas obras, tá? Então, lembrando, o pré-modernismo não é uma escola, é uma fase de transição, na verdade, uma preparação para a Semana de Arte Moderna. E aí, 4 figuras importantes, né? Euclides da Cunha, Monteiro Lobato, Augusto dos Anjos e Lima Barreto, esses 4 caras, eles vão meio que carregar características em suas obras, e essas características são essas aqui. Então, a gente tem ruptura com o passado, eu vou comentar, tá? Cada uma, mas só para a gente fazer um geralzão. Ruptura com o academicismo,
denúncia da realidade brasileira, regionalismo e nacionalismo, presença de personagens marginalizados, a ligação no sentido de expor os fatos políticos, econômicos e sociais, ou seja, expor a crise, e descobrimento do Brasil. Descobrimento, metaforicamente, da ideia de você descobrir, tá? Então, seria isso aqui. Cobrir, descobrir, tá? É nessa perspectiva. Para você poder mostrar o Brasil para o próprio Brasil e para que a gente possa, então, mudar essa realidade com a qual a gente não tem nenhum tipo de afeição, com a qual a gente não está satisfeito, tá bom? Mas olha só, antes de eu explicar cada uma, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo até agora? Tá dando para entender? Sim ou não? Já, uma coisa só. A gente estava estudando antes as vanguardas, né? As Sim. vanguardas entram também nesse contexto de pré-modernismo? Sim, sim. As vanguardas são as manifestações na arte e na literatura que vão casar com esses momentos que estamos conversando aqui e com esses escritores, porque a vanguarda ela se manifesta em todas as áreas, né? Mas principalmente na pintura, na escultura, tudo mais. Mas o que é a Semana de Arte Moderna, na verdade? É a confluência de todos esses artistas. Então, tanto os caras da literatura, os escritores, os poetas, quanto os outros artistas. Então, na perspectiva de vanguarda, na perspectiva desses 4 caras que a gente está comentando aqui, tudo isso se une e explode na semana de 22, tá? Mas não são questões separadas, não. Dentro do pré-modernismo existem as vanguardas europeias, tá bom? Ah, sim, tá bom. Beleza, então. Já. Fala, meu amor. Mas no caso dos pré-modernistas, que você falou até do Monteiro Lobato, eles não tinham nenhuma ligação com coisas que já eram solidificadas, tipo, na arte? É porque, tipo, eu sei que você não falou ainda, mas no caso dele ter criticado a Anita Malfatti, estava em quê? Com base na crítica, se ele defendia os mesmos ideais e a mesma arte? Repete a sua pergunta, não entendi sua pergunta. Fala aí. É porque teve aquela questão do Monteiro Lobato criticar os artistas modernistas, né? Mas, Sim. assim, se ele tinha o mesmo ideal que ele, se ele se enquadrava na mesma coisa, a crítica era baseada no quê? Se para ele aquilo Não, não era como arte. mas não era, como é que eu posso dizer? Não é que ele tinha o mesmo ideal, senão ele era chamado de modernista também. Senão ele estava enquadrado na categoria de modernista, entendeu? Ele, na verdade, a crítica seria por uma outra questão, né? Por uma questão estética, por uma questão de posicionamento ideológico e tudo mais. Não é porque ele era do mesmo movimento que aí ele não poderia criticar. Eles não se batiam. Alguns ali não se batiam. Né? O próprio Oswald com o Manuel Bandeira, o próprio Oswald com o Mário de Andrade, eles se bicavam em algumas questões. Mas, assim, não é por isso que eles não vão ser enquadrados dentro de um mesmo momento de arte, tá? Eles podem se criticar, não tem nenhum tipo de problema. Dentro do romantismo, a gente tem a crítica. Gonçalves Dias também criticou o Castro Alves. E aí? Eles fazem parte do mesmo movimento. É que o movimento ele vai se construindo a cada momento, em cada parte. E aí, em cada parte, a gente tem uma característica X, né? Em cada período. Mas isso não significa que você não possa fazer parte ali de um bolo em que você quer questionar o passado, porque qual é a grande questão? Qual é a grande questão de tudo? Qual é a grande questão do modernismo em si? É romper com o passado, é criticar o passado, é romper com tudo que já foi visto até agora, entendeu? Então, assim, inclusive, dentro do pré-modernismo, né, eu falando aqui agora eu lembrei,
Inclusive, dentro do pré-modernismo existe um cara, que é o Augusto dos Anjos, que vai fazer soneto. E, obviamente, várias pessoas do modernismo em si, vários artistas e escritores, criticaram ele. Ah, mas você é um cara pré-moderno, você é um cara diferente, você está fazendo soneto. Então, tipo assim, entende? Tipo, é toda essa questão de crítica, né? Não é porque você está no mesmo movimento que você não pode criticar alguém, né? Isso assim, em tese, ok, porque se você tem a mesma questão ideológica, você não brigaria, não falaria mal, não discutiria, né? Não faria uma crítica. Mas na prática é diferente. Na prática não é assim que funciona, entendeu? Tudo é arte e tudo, na verdade, está sendo questionado, né? Entendi. Mas sobre essas características, elas também estão de acordo com o modernismo em si mesmo? Tipo, essa ruptura com o passado, a ruptura com o academicismo, também se aplica, né? Sim, tudo isso é modernista. Né? É claro que quando a gente fala de pré-modernismo, não é um modernismo maduro ainda. É claro que o modernismo também vai beber muito dessa água. Essas características aqui, Sara, a gente poderia dizer que são características. Como é que eu posso dizer? São características modernas também. Né? Mas, de repente, a forma como foi colocada não foi a mesma dos modernistas. Eu vou te dar um exemplo. Se você pegar, eu não sei se você já leu, mas se você pega os Sertões, cara, é uma linguagem difícil pra cacete. E o moderno já não acredita nessa linguagem. Já não acredita dessa maneira, né? Já não vê a coisa como, pô, você quer criar uma imagem de Brasil e você quer falar difícil? Porque a linguagem de Euclides da Cunha é um negócio real. Até mesmo dentro do pré-modernismo, se você for comparar a linguagem, Euclides da Cunha e Lima Barreto, porra, Lima Barreto, a linguagem dele é simplesona. Você consegue compreender perfeitamente. E aí, para o Euclides da Cunha, o Lima Barreto era um merda. Para o Lima Barreto, o Euclides era um merda. Porque, enfim, né, eles escreviam coisas de uma maneira completamente diferente. E para o modernista, que está pensando em trazer o povo para a literatura, e esse povo não tem acesso à escolaridade, né? A gente está aqui denunciando a realidade e os problemas da educação que já existiam naquela época, né? Não só na educação, mas em todas as áreas. Como é que você quer colocar um cara que foi militar escrevendo com o povo brasileiro da maneira como ele escreve? É meio que impossível. Né? Então, cara, eles se criticam, é uma merda, entendeu? O próprio Monteiro Lobato, quando ele critica a Anitta Malfatti, é só porque ele acha que ela está caricaturando as coisas, ela está criando caricaturas, e caricatura não é algo sério. A caricatura é para o humor, e ele critica, tipo, porra, a gente está num movimento sério aqui de quebra e você quer fazer caricatura? Tipo, nada a ver, tudo é uma forma de arte também. A caricatura também não choca, sabe? Então, eles brigam entre si. Mas aqui a gente poderia falar, se a gente pensa em característica, a gente poderia falar que tudo isso aqui também faz parte do modernismo, mas vai ser apresentado de uma maneira diferente. Tá bom, Sara? Tá bom, entendi, sim. Então tá. Bom, com relação, então, a essa ruptura com o passado, né? Quando a gente fala de ruptura com o passado, a gente está falando principalmente dos parnasianos, tá? Tipo assim, bota na sua cabeça o pré-moderno e o moderno, eles odeiam o parnasiano. Porque o parnasiano tem aquele conceito de arte pela arte, não me importa o conteúdo e sim a forma, eu tenho de fazer os versos contados, eu tenho de respeitar a métrica,
Não me importa o que eu vou falar, mas a forma como eu vou falar tem que ser perfeitinha. Então, eles detestam isso, porque eles acham que isso é uma prisão. Eles acham que isso é algo assim, absolutamente, na verdade, inutilizar a literatura. Então, essa coisa de romper com o passado é romper com tudo que já foi visto antes. Lembra sempre o que eu falei. Crise é o momento de se reinventar. Crise é o momento de se ressignificar. Crise é o momento de inovar. E não há nada mais, não há nada que defina mais o pré-modernismo do que inovação, do que irreverência, do que fazer o diferente, tá? Então, essa ruptura com o passado é uma ruptura principalmente com o parnasiano. E a gente costuma, né, e aí trazendo também a interdisciplinaridade, que é algo... vocês sabem, né? Eu sempre falo de todas as matérias dentro da minha área. Então, quando eu falo sobre essa ruptura do passado e essa cisma, não é uma cisma de birra, não, uma cisma, né, validada, inclusive. Mas essa coisa que os modernos têm, querendo romper com o parnasianismo, por exemplo, isso é uma questão que a gente poderia colocar numa redação de preconceito linguístico. Sacou, Milena? Tipo assim, se a gente fala que o preconceito linguístico é um problema, né, como todo preconceito, é um problema que precisa ser superado, a gente precisa endeusar na literatura os caras que combatiam essa formalidade, essa gramática em primeiro lugar, né? A gramática em primeiro lugar representa o parnasiano. A gramática em último lugar representa o moderno. Então, num cenário parnasiano, em que a gramática deve ser perfeitamente utilizada, né? Em que é mais importante a forma como você vai escrever do que você vai escrever, os marginalizados não têm acesso. Porque isso, para você ter um conhecimento, um domínio de gramática e todas as suas constituições, você precisa ter acesso à educação. Então, vocês entendem quando eu falo que a interdisciplinaridade que a gente pode construir numa redação de preconceito linguístico, ela mora ali, você usando, de repente, os modernistas para criticar os parnasianos, de forma a dizer que você consegue expressar uma ideia, mesmo sem ter de usar uma gramática perfeita. Vocês entendem essa associação? Aham. Então, são coisas assim, a literatura ela dá muita base para a gente construir a redação, né? Então a gente tem que pensar nisso, pensar em temas assim e como que isso poderia ser colocado. Mas vamos lá. Essa questão, né? Essa ruptura com o academicismo. Então, a gente sabe que a academia, ela quando a gente fala academia aqui, a gente está falando das universidades, tá? Dos grandes centros de pensamento, das faculdades. Então, a gente, na realidade, quando fala de academicismo, a gente sempre coloca lá em cima, né? Como se o conhecimento de vida não fosse de todo importante. É mais importante se você tem uma pós, se você tem um mestrado, se você tem um doutorado, se você tem pós-doutorado. Tipo, toda essa questão da academia, né, é muito valorizada. E esse processo de entrada nesse novo momento joga isso tudo para trás. Joga isso tudo para trás. Vamos acessar a cultura brasileira. Onde a gente vai acessar? No povo. É o povo que vai dar suporte para que acessemos a nossa cultura. Não é a academia. Não é o que está no livro. Não é. É a experiência vivida ali com o povo. Por isso essa ruptura, tá? Eles desvalorizam a ideia acadêmica e passam a valorizar a ideia pragmática, né? Que é o dia a dia, é o uso da língua, é o uso das manifestações que ocorrem no cotidiano. Tá bom? Então, quando eu falo ruptura
com o academicismo, é sobre isso que eu estou querendo dizer, tá? Essa denúncia da realidade brasileira, a gente já conversou sobre, então, a partir do momento em que eu falo sobre as condições do trabalhador rural, a partir do momento em que eu falo dos nordestinos que sofreram violência na revolta do cangaço e tudo mais, a partir do momento em que eu falo sobre a obrigatoriedade da vacina sem qualquer explicação para os cariocas, enfim, de todos esses movimentos, eu estou falando assim, cara, olha só, vamos repensar as nossas atitudes enquanto sociedade, não está legal dessa maneira. Então, várias denúncias vão ser feitas nessa fase aí, de 1901 até 1922, 1930, até 30 a gente está denunciando. Só que a gente está denunciando de uma maneira diferenciada num primeiro momento, mais agressiva, mais contundente, e no segundo momento a gente está denunciando de uma maneira mais lírica, tá? Regionalismo e nacionalismo presentes, mas não um nacionalismo de exaltação total do Brasil, e sim um nacionalismo que vai ser um nacionalismo pensado, né? Temos questões positivas, mas temos de resolver os outros aspectos também que nos incomodam enquanto sociedade. Esses personagens a gente já comentou, né? Personagens marginalizados vão estar presentes dentro dessa concepção pré-moderna. Nós vamos expor tudo o que está acontecendo no pré-modernismo. Então, nessa época, essa virada de século, as revoltas, os problemas econômicos, esse progresso prometido pela industrialização que não chegou até a população. Então, vamos denunciar tudo. Porque, dessa maneira, se a gente denuncia tudo, a gente vai poder descobrir esse Brasil que está coberto, que está soterrado e que tem vários problemas e que ninguém está falando sobre. Então, a gente vai passar a falar agora nesse momento. Tudo bem ou não, pessoal? Alguma dúvida sobre isso ou tudo certo? Tá tudo bem. Certo. Beleza. Bom, vamos à produção literária em si. Na verdade, eu coloquei aqui pílulas de conhecimento. Eu não quero que vocês dominem todas as características, mas eu acho importante vocês visualizarem esse cara, vocês visualizarem quem é, né? Porque às vezes prova coloca foto, né? E aí coloca uma declaração, aí, porra, caraca, nunca vi esse cara. Na verdade, eu coloquei a foto de cada um aqui já para você saber identificar, até porque na sua apostila tem também, então você precisa ter o contato com a imagem da pessoa. Eles eram todos muito parecidos, né? A foto em preto e branco, parece que todo mundo é muito parecido, mas assim, eu não tenho pretensão que vocês decorem cada um deles, eu tenho a pretensão de que vocês lembrem de alguns pontos importantes. Então, falar de Euclides da Cunha, você tem que lembrar de Os Sertões, até porque você pode querer usar Os Sertões numa redação, né? Você pode querer usar essa publicação dizendo que ela denunciava as condições dos povos marginalizados do Nordeste, né? Você pode querer sair de um espaço micro para um macro para trazer uma discussão de um problema social muito maior, tá? Então, é bacana você conhecer por esse sentido. Então, coloquei aqui para você que o Euclides da Cunha foi formado em engenharia, seguiu carreira militar, né? Posteriormente foi expulso do exército, né? Porque, enfim, teve algumas discussões ideológicas lá dentro, e aí ele foi um correspondente na Guerra de Canudos. Isso é muito importante, porque se ele era militar, ele conhecia os movimentos de guerra, e aí ele pôde escrever o conflito de uma maneira muito, muito real, né? Muito correta, de acordo com aquilo que ele viu mesmo. Só que o que acontece? Ele trouxe fatos importantes, né? Como a denúncia das pessoas mortas durante o conflito. Então, assim,
não é pensar no sertão nordestino de uma maneira romantizada, como se pensava, né? É pensar que rolou um verdadeiro massacre lá com a morte dos 25 mil indivíduos. Então, cara, é pesado você passar a descobrir que o que as pessoas estão falando não foi verdade, foi muito pior. Então, por isso essa perspectiva de denúncia, né? Por isso que ele queria contar, ele queria dizer como que as pessoas foram exterminadas, e aí ele dividiu a obra dos Sertões em 3 partes. Ele, na verdade, com esse livro, ele construiu passo a passo da Guerra de Canudos, da Revolta de Canudos. Como que essa revolta foi surgindo, assim. É como se fosse uma aula sobre Canudos, dividida ali em 3 momentos. E que momentos são esses? Aí eu coloquei aqui para você. A terra em si, a terra, a questão geográfica do sertão, né? O homem, ou seja, como que esse homem se comportava em todo o conflito, e depois como que a luta se deu. Então, na verdade, por isso que a gente diz que a obra é descritivista, porque ela descreve cada situação, cada momento, segundo os olhos do Euclides, que era um militar que conhecia os movimentos de guerra. Tá? Então, por isso é tão aclamado, por isso que todo mundo fala, os sertões, porque a análise descritiva que ele fez, e sociológica também, né, da luta, é algo que ninguém fez até hoje. Então, por isso que se fala tanto, os sertões, que realmente, assim, uma obra dividida, né, você conseguir falar sobre uma revolta de uma maneira dividida, segmentada, e analisando sociologicamente o porquê. Por que foi naquela região? Por que o homem se comportava da forma que ele se comportava? E por que o conflito foi dessa maneira? Porra, você está fazendo uma grande análise ali. Você está dissecando o conflito. Foi isso que ele fez. Tá? Então, é importante saber que essa obra foi dividida. Tá? Então, ele dividiu em 3 partes: a terra, na qual fazia um detalhamento da região, a geografia, o clima, o relevo. Então, veja bem, um cara que faz isso é um cara puta inteligente. Ele conhece tudo aquilo ali e ele descreve perfeitamente. Ele viveu, ele era correspondente de guerra, tá? O homem em si, tá? Parte na qual faz um elaborado trabalho trazendo a gênese dos mestiços, fazendo análise de tipos distintos como os gaúchos e os jagunços, além de trazer a concepção de que o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Essa frase é muito utilizada em redações, né? Quando você vai falar de um povo marginalizado, né? Se for um tema que traz a questão da marginalização de algumas classes sociais, enfim, de algumas figuras sociais, normalmente você usa isso, né? O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Então, essa concepção foi criada por ele em Os Sertões. Olha só que bacana você se utilizar disso numa redação. Porra, sensacional. Mencionar Euclides da Cunha com Os Sertões e trazer o conceito de que o sertanejo é, antes de tudo, um forte, colocando o sertanejo como alguém que merece respeito, entretanto, na contemporaneidade, isso já não acontece. Então, só aí você criou uma introdução maneira pra caramba e diferente. Tá? Quem é que vai ficar usando Euclides da Cunha? Não é qualquer um. É só realmente para quem sabe. Tá? Esse cara aqui, a gente vai falar bastante sobre ele, né? O Lima Barreto, ele é uma figura, para a gente que vai fazer o ERJ, né? Muito importante, enfim, a gente vai fazer análise aí de sua obra, né? Mas o Lima Barreto, a gente pode pensar que foi um cara que sofreu muito na vida. Você já está vendo pela foto que ele era negro, então, se a gente hoje está discutindo racismo, você imagina no tempo dele, né? Então, assim, é surreal
o que ele passou, porque ele pertencia a vários grupos sociais desvalorizados, né? Então, ele já era um cara que teve um pai com distúrbio mental. Ele já é um cara negro numa sociedade extremamente racista. Ele já é pobre. E ele ainda tem pensamentos ligados ao socialismo. Então, você imagina. Não tem como. Ele foi um cara que sofreu muito em vida. E ele fazia da sua obra uma perspectiva meio que autobiográfica. Então, tudo aquilo pelo qual ele passou na vida, ele botava no papel e escrevia sobre. Sempre, obviamente, com personagens, né, representando ali outras pessoas, mas, na real, ele está falando da própria vida. Então, as escritas dele possuíam esse caráter meio autobiográfico, tá? Ele, enfim, foi vítima de todos os preconceitos possíveis, ele virou alcoólatra, ele desenvolveu problemas mentais, enfim. Assim, a vida dele é muito ruim. Mas, apesar de ter uma vida ruim, ele escreveu de uma maneira super leve e suas obras foram obras de fácil aceitação, assim, né? De fácil recepção, na verdade. Então, não era uma literatura difícil como a literatura do Euclides. Tá? Então, coloquei alguns pontos aqui para a gente conversar. Então, filho de pai português e mãe escrava, cursou engenharia, mas foi obrigado a abandonar para cuidar do seu pai que enfrentava distúrbios mentais. Mulato, pobre e socialista, foi vítima de todos os preconceitos, passando por profundas crises depressivas. Ele apresenta uma literatura consciente dos nossos verdadeiros problemas. Ele faz uma crítica ao nacionalismo ufanista, quer dizer, o exagerado, que foi herdado do romantismo. Tá? Tem estilo leve e fluente, aproximando-se da linguagem jornalística. Tem um viés feminista, e isso é muito foda nele, porque ele critica muito a maneira como as mulheres eram criadas naquela época. Né? Então, ele fala, cara, as mulheres, elas são basicamente criadas para o casamento. Que porra é essa? Tipo, o cara ele já estava pensando, ali, né, 1901, coisa assim, o cara já estava pensando sobre a educação da mulher, que é uma educação muito para o lar, muito para servir, né? Muito para respeitar o homem. E, cara, a gente está em 2020 e a gente ainda precisa falar sobre feminismo. A gente ainda precisa defender o feminismo, porque as pessoas acham que o feminismo não é necessário, ou que o feminismo é ficar com pelo no sovaco até aqui. Entendeu? Tipo essas coisinhas assim que... Sabe, a gente já tem um cara que levanta isso. Então, se você me perguntasse agora, né, se você falasse assim agora, já, se cair alguma coisa sobre feminismo, sobre mulher e tal, eu posso usar o Lima Barreto como uma pessoa que começou já na época, ali já no início do século, a denunciar essas condições, dizendo que as mulheres eram muito criadas para o casamento, para serem preparadas para servir aos homens, e não para ter a sua própria independência? Pode, você pode, tá? Qualquer redação que traga a questão do feminismo, você pode dizer que já existia uma centelha feminista nessa virada de século, né? Do século XIX para o XX, com o Lima Barreto, que criticava em suas obras toda essa construção social em cima da educação das mulheres. Tá? Então fica bem interessante, pessoal. De verdade. Só não usa interdisciplinaridade na literatura quem não quer, cara. Porque o que tem para oferecer para a gente é bizarro. Tá? Suas obras têm traços autobiográficos, pois suas experiências aparecem projetadas em alguns personagens, tá? Então, sempre aquilo, ele não fala dele, mas cria um personagem que sofreu
algum tipo de problemática que ele tenha sofrido. Esse cara aqui é o Monteiro Lobato, tá? Como eu falei para vocês, uma figura muito inteligente, uma figura que sabia, se metia em tudo para estudar sobre tudo, e, na verdade, era um cara bem empreendedor para a época, tá? Então, coloquei aqui para você. Ele se formou em Direito, mas era também jornalista, tá? E empreendia. Era um cara que empreendia, tá? Ele estudou sobre exploração mineral, criou o Sindicato do Ferro, enfim. Sempre numa perspectiva de querer conhecer sobre tudo. Há, na verdade, boatos de que ele também era médico, tá? Então, há quem diga que ele também, você vai encontrar aí em algumas obras, em alguns livros de crítica da literatura, que ele era médico também, por isso que ele se preocupou tanto com aquela questão do amarelão lá no trabalhador rural do interior de São Paulo, né? Que é, na verdade, representado pelo personagem Jeca Tatu, que a gente viu mais cedo. Então, enfim, não se tem a comprovação de que ele era formado em medicina, mas se fala que ele era médico, enfim. Ele foi preso e exilado na Argentina por criticar violentamente a política de exploração do governo de Getúlio Vargas. Ele é considerado pré-modernista por duas características fundamentais, que ele é regionalista e porque ele denuncia a realidade brasileira. Tá? Então, chama-se de pré-modernista quem é regionalista, quem denuncia nessa virada de século, né? Então, a gente tenta, de alguma maneira, enquadrar esses caras dentro de uma caixa, mas a gente não pode esquecer, pré-modernismo não é escola, não é escola, é fase de transição. Então, assim, a gente tenta entender, né? Por que as pessoas enquadram o Monteiro Lobato numa perspectiva pré-modernista? Porque ele casa um pouco com o Lima Barreto nesse sentido de trazer o nacionalismo e, consequentemente, trazer também o regionalismo, que é algo que o Euclides fez, por exemplo. Então, essas três figuras que a gente viu até agora, o Monteiro, o Euclides e o Lima Barreto, eles são os caras mais aproximados, mas cada um escreveu de uma forma, cara. Por isso a impossibilidade de a gente dizer que é uma escola em si, né? E o personagem mais famoso, que é o Jeca Tatu, não mais famoso é a Emília, mas o personagem assim, que ajudou a construir essa concepção de literatura engajada, que foi o Jeca Tatu, né? Que era considerado vagabundo, que era um caipira que ficava deitado no sofá o tempo todo, e as pessoas falavam, você é um vagabundo, você não vai trabalhar, e na verdade ele estava com amarelão, aquela doença. Eu sempre esqueço, mas vocês sabem mais do que eu. Amarelão é a mesma coisa que ancilostomose? Sim ou não? Eu sempre esqueço. Sempre esqueço. Alguém falou alguma coisa? É? É a mesma coisa? Sim, né? Tá. Eu fico com esse medo de errar o nome da doença, porque a biologia tem milhões, né? E aí ele justamente queria denunciar, queria mostrar que o caipira ele não era devagar, ele não era lento, ele não era vagabundo porque ele não queria trabalhar. Na verdade, ele era doente. Então, quando você traz dentro de uma obra uma realidade de um perfil de trabalhador que não tem condições de viver do seu trabalho, porque o trabalho contamina, porque não há saneamento básico no interior de São Paulo, o que você está fazendo? Você está promovendo um debate social do tipo assim, vamos olhar para essa galera também merece respeito. Essa galera precisa ter condições de trabalho. Aí tu fala assim, já,
Se cair numa redação um tema que fale sobre uberização do trabalho, enfim, sobre perda de privilégios, sobre mais condições de trabalho, enfim, será que eu posso usar o Monteiro Lobato? É claro que de uma maneira muito... o Monteiro Lobato está falando ali do trabalhador rural do interior de São Paulo. Mas se você pega esse micro e expande para o macro, querendo dizer que na literatura você já tem denúncias de péssimas condições de trabalho desde a fase pré-moderna com o Monteiro Lobato, por meio do personagem Jeca Tatua, porra, eu vou te dar um beijo na boca, cara. Tu vai ser foda, tu vai fazer um negócio totalmente diferenciado. Você pode fazer. Então, qualquer tema relacionado a isso, já fica aí uma dica de interdisciplinaridade para você usar, tá? Que vai ficar mara. Tá bom? Então, botei aqui que o seu personagem Jeca Tatua, a princípio chamado de vagabundo indolente, é uma metáfora da realidade marginalizada pela qual a população do interior de São Paulo passava. Exatamente. E ele estava doente, ele estava com amarelão. E aí os sintomas do amarelão compreendem fraqueza, febre, a característica da cor, né? Por isso que é amarelão, enfim, a cor da pele. Você não fica disposto a trabalhar. Então, ele ficava deitado o dia inteiro. E por isso era tirado de vagabundo, mas na verdade era doente. Então, alô, Estado, vamos dar possibilidade de esse cara poder trabalhar, de esse cara poder se curar, de esse cara poder ter uma vida digna, né? Porque o trabalho dignifica o homem, né? A gente escuta essa frase desde sempre. Mas esse trabalho precisa ser um trabalho com condições mínimas, né? E esse cara aqui é o último, que é o cara mais, assim, surreal, é o cara que ou você ama ou você odeia. Eu tenho um amigo que ama Augusto dos Anjos, porque ele é o cara diferente. Ele é o cara que não tem nada a ver com nenhum dos caras que eu apresentei para você hoje. Absolutamente nada a ver. Nada a ver. Ele é completamente diferente. A escrita dele é completamente diferente. A maneira como ele coloca é completamente diferente. Esse cara, ele não tinha nem que ter sido colocado no pré-modernismo. Ele tinha que ter uma escola só para ele. Um negócio assim de louco, sabe? Porque ele é considerado o poeta mais antipoético da literatura brasileira. O nome dele é Augusto dos Anjos, que de anjo não tem nada e que de anjo também não tem um vocabulário, porque o vocabulário dele é todo em cima de podridão, verme, morte, tudo que diz respeito à desintegração do homem. Ele não tem nada de romântico, sabe, romântico no sentido não de romantismo, mas romântico de tipo assim, de falar de uma maneira bonita. Não, esquece, tá? Ele é aquele cara que tem aquele verso: o beijo, amigo, é a véspera do escarro. Quer dizer, o beijo que era uma coisa... Isso também é uma crítica, né? O beijo, que era algo extremamente idealizado no romantismo, é a véspera do escarro, escarrar, cuspir. Então, ele aproxima questões que sempre foram super, hiper, mega ultravalorizadas, ele coloca lá para baixo, do tipo assim, negando tudo, tirando a beleza das coisas. Tá? Então, o Augusto dos Anjos, ele foi um poeta diferente. Ele foi um poeta que construiu a sua obra de uma maneira muito nojenta, eu diria. Quando a gente for fazer exercício sobre ele, você vai ver como que a escrita dele se manifesta. Mas vamos lá, eu coloquei aqui para você que aos 28 anos publicou o livro dele, um livro chamado Eu, mas ele morreu 2 anos depois da publicação do livro. Então, assim, ele em vida mesmo,
pouco barulho fez. Ele fez muito barulho depois que já tinha morrido. E normalmente é assim, né? As pessoas só dão valor depois que a pessoa morreu. Ela não está mais aqui. Utiliza-se de termos antipoéticos, dessa forma rompe com os limites estéticos do belo e do feio, numa postura típica dos expressionistas. Então, sempre a questão artística está presente, né? Então, uma poesia que é bela, ela é da forma X. Uma poesia que não é bela, aspas, muitas aspas, ela é da forma Y. Ele vai romper com essas barreiras. Porque, de alguma maneira, se ele escreveu X ou Y, não importa. Ele está fazendo arte. Arte é aquilo que te choca. E quando você... te tira do lugar, né? E quando você tem acesso às publicações dele, você fala assim, caraca, que cara sinistro. Então, esse choque aconteceu. Então, também é arte. Então, o conceito de belo, de feio, cara, fica para trás. Simplesmente fica para trás. Deixa rolar. Não vai existir isso. Né? Se o que você teve contato te chocou, te tirou do lugar, fez você pensar diferente, já é arte de qualquer maneira. Tá? Ele faz a sua poesia trabalhada na linguagem cientificista naturalista, então tem muito da animalidade do homem, tem muito da ciência, inclusive ele usa carbono, né? Ele usa amoníaco, ele usa elementos químicos, é um cara que gostava muito de fazer associações, né? de elementos da química no processo de decomposição dos cadáveres. Era um cara muito sinistro, tá? Atingiu uma popularidade acima das expectativas e o que mais aproximou o poeta da massa de leitores foi exatamente seu pessimismo, sua angústia em face de problemas e distúrbios pessoais, bem como das incertezas do novo século que se iniciava. Então, o que acontece? Essa popularidade, ela veio pós-morte, né? Só que ela veio porque as pessoas enxergaram nele aquilo que elas sempre quiseram dizer, né? Então tem muito isso. Às vezes o cara é super, hiper, mega, ultra reconhecido porque ele fala algo diferente, ele fala algo absurdo e muitas pessoas pensam questões absurdas também. E aí há uma noção de identificação. Foi isso que aconteceu com ele. Né? Então, você está virando o século, você não sabe o que vai acontecer. Não sabe o que vai acontecer. Né? Você não tem muita dimensão daquilo que... Porque o futuro não nos cabe, a gente não tem controle do futuro. Então, a gente fica nessa ansiedade, pensando se vai, se não vai, o que vai acontecer. E isso era algo que ele fazia muito dentro da obra. Né? Então... essa incerteza movia ele, e a partir dessa incerteza ele escrevia, e tinha lá os seus seguidores, né? Mais no pós-morte do que em vida. Tanto é que quando ele publica, ele tem 28 anos e ele depois morre cedo, né? Que é péssimo. A presença da morte e da desintegração é um componente muito forte de sua obra. Sim. E aí por isso que ele se utiliza de vocabulários... antipoéticos e nojentos, tá? Eu fiz uma lista aqui, mas eu não vou começar essa lista, porque senão a gente só vai conseguir fazer uma ou duas questões, no máximo, mas eu vou passar essa lista para casa para vocês, para que vocês possam fazer, porque eu acho que fica mais legal, assim, é uma lista, fora os exercícios que vocês já têm na apostila, é uma listinha extra, né, que você pode imprimir, fazer direitinho, sobre todos esses caras. E aí é bom que você já vê como que cai, como que aparece. Pode ser, são 16 questões, tá bom? São 16 questões. Já para a gente comentar sobre elas na aula que vem. Tá? Então não esquece que a aula que vem de literatura, eu já vou começar falando sobre essa lista. Então é para você fazer o exercício. Tá bom? Eu vou postar lá na plataforma e vou colocar no grupo também, para te facilitar. Tudo bem ou não, pessoal? Tudo bem. Tudo. Então tá. Então eu vou terminar essa aulinha aqui 10 minutinhos mais cedo,
tá? Mas a gente fechou essa ideia aí de pré-modernismo. Na próxima aula, a gente já parte do exercício e começa o modernismo. Primeira fase, segunda fase, terceira fase, para a gente se encaminhar para o fim da nossa matéria, pessoal. E aí, rever tudo e ficar revendo tudo até a prova, para a gente conseguir atingir os nossos objetivos. Tá bom? Beijo, até a próxima aula. Beijo.